Pensa aí, quantas vezes a gente já traçou aquela meta super ambiciosa, sabe? No começo do ano, num projeto novo, e aí, do nada, ela some, fica pelo caminho. Pois é, essa frustração é super comum. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o problema não é falta de vontade, não. É falta de clareza. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Para ficar bem claro, vamos ver um exemplo. Uma meta super comum é tipo, aumentar as vendas. A intenção é ótima, né? Mas é vago demais. Como é que a equipe vai saber se chegou lá? Agora, olha a diferença para uma meta SMART. Aumentar as vendas em 10% neste trimestre para investir em novos equipamentos. Poxa, isso sim é um plano de ação. Define o que, o quanto, o quando e o porquê. É a diferença, sabe, entre só apontar para uma direção qualquer e ter um mapa do tesouro na mão, com o X bem marcado no lugar. E esse tal mapa do tesouro tem nome. É o método SMART. Imagina ele como um tipo de checklist inteligente, uma ferramenta que pega intenções que estão no ar e transforma em alvos concretos, realistas. É uma estrutura feita para forçar a gente a pensar em todos os detalhes que, de verdade, aumentam a chance de qualquer objetivo dar certo. Então, o que se esconde por trás dessas 5 letrinhas afinal? Cada uma delas é um filtro, um teste de qualidade para as nossas metas. Vamos destrinchar esse acrônimo para entender como é que se constrói um objetivo que realmente sai do papel. Bom, tudo começa com a letra S de específico. A base de qualquer meta de sucesso é a clareza. Não tem jeito. Se a meta for meio ambígua, o esforço para chegar nela também vai ser todo confuso. Para transformar uma ideia em algo prático, uma meta específica tem que responder umas perguntas bem diretas. Ela não pode deixar margem para interpretação. Quando a gente detalha o que, quem, como e o porquê, a meta se torna palpável e todo mundo que está envolvido sabe direitinho qual é o seu papel. A diferença é gigantesca, né? A frase deixa de ser só um objetivo e vira quase uma declaração de missão. Ela define o alvo, a medida do sucesso e, o mais importante, a motivação por trás do esforço, o investimento em equipamentos novos. Isso cria um propósito muito claro. Mas ter um propósito claro não adianta muito se a gente não soubesse estar chegando mais perto dele. E é aí que entra o M de mensurável. A regra é simples. Se não dá para medir, não dá para gerenciar. É a medição que permite acompanhar o progresso. Uma meta mensurável precisa de números, de prazos. Qual é o resultado exato que a gente está buscando? Como vamos saber se estamos no caminho certo? Definir métricas como, por exemplo, relatórios de vendas toda semana, nos dá pontos de checagem ao longo do caminho. E aí, dá para ajustar a rota se precisar. Então, o ponto central é esse. Sem medição, uma meta é só um desejo, uma vontade. A capacidade de medir o progresso é o que transforma um sonho num projeto de verdade, que dá para gerenciar. E para um projeto ser de verdade, ele tem que ser possível, né? É aqui que entra o A de alcançável, que é o nosso teste de realidade. Uma boa meta tem que desafiar a gente, claro, mas não pode ser impossível. É sobre achar aquele equilíbrio perfeito entre ser ambicioso e ser realista. Para ser alcançável, a meta precisa estar com os pés no chão da empresa. A gente tem a equipe, os recursos, o dinheiro necessário? O nosso histórico mostra que esse salto é realista? Ignorar essas perguntas é basicamente preparar o terreno para o fracasso. E as consequências de ignorar isso são bem sérias. Metas impossíveis não inspiram, elas desmoralizam a equipe. Já ao contrário, quando a gente atinge metas que são desafiadoras, mas alcançáveis, isso cria um ciclo de sucesso e motivação que empurra todo mundo para frente. Ok, então a meta já é clara, mensurável e alcançável, mas ainda falta uma pergunta essencial. Ela realmente importa? É isso que o R de relevante vem questionar. Porque se a meta não for importante, por que alguém se daria ao trabalho de correr atrás dela? A relevância é o que conecta a meta pequena com os objetivos maiores da organização. Ela garante que o esforço de todo mundo está focado naquilo que realmente interessa. Uma meta relevante responde sim para a pergunta: isso vai fazer uma diferença de verdade para a gente agora? E aí vem a recompensa. Quando as pessoas entendem como o trabalho delas contribui para o todo, o engajamento dispara. A relevância, no fim das contas, é o combustível da motivação. Agora, a peça final que amarra tudo. O T de temporal, ou seja, com prazo definido. Uma meta sem um prazo é um projeto que nunca começa de verdade. O prazo cria aquele senso de urgência que a gente precisa e estabelece um ponto final bem claro. E ter um prazo não é só escolher uma data qualquer no calendário, não. Exige um cronograma bem planejado, com entregas parciais. E o mais importante, com a concordância de todo mundo que está envolvido. Um prazo bem definido transforma a meta num compromisso sério. E aqui está o maior perigo.
Um prazo impossível pode sabotar até a meta mais bem planejada do mundo. O planejamento cuidadoso do tempo é tão crucial quanto o próprio objetivo. Beleza, agora que a gente já entendeu a teoria por trás de cada letra, como é que a gente aplica isso na prática? Vamos ver um passo a passo para transformar o método SMART em resultados de verdade. A aplicação começa com um bom planejamento. Primeiro é jogar todas as ideias na mesa, listar todos os objetivos possíveis, sem filtro. Depois vem a hora de priorizar, separar o que é urgente do que é importante, o que gera mais impacto. Com as prioridades definidas, a gente escolhe as métricas para medir o progresso. E, por fim, se estabelece um prazo realista que vai ser a base de todo o projeto. Com o plano na mão, a execução precisa de 3 coisas. Primeiro, comunicação total, para todo mundo entender o seu papel. Segundo, acompanhar os dados o tempo todo para adaptar a estratégia com base no que está acontecendo de verdade, não em achismos. E terceiro, o reconhecimento. Celebrar a conquista não é só o fim de um projeto, é o que dá energia para a equipe para o próximo desafio, fechando um ciclo de sucesso. Adotar essa estrutura exige uma certa disciplina, sim, mas a recompensa é enorme. Vamos resumir rapidinho os principais benefícios que essa abordagem traz para qualquer equipe ou empresa. Os benefícios mostram que o método SMART vai muito além de só bater metas. Ele muda o jeito que uma equipe trabalha. Ele centraliza os esforços, aumenta o foco e faz com que as decisões sejam baseadas em dados concretos. Mas, talvez o mais importante de tudo seja a clareza. Quando todo mundo sabe para onde está indo e por quê, nossa, o resultado é muito poderoso. Então, para fechar, fica essa reflexão. Qualquer objetivo, seja profissional ou pessoal, se transforma quando passa por esse filtro SMART. A mudança de uma intenção vaga para um plano claro é o primeiro e mais importante passo para finalmente tirar uma ideia do papel. Fica a pergunta no ar: qual é a primeira meta que pode se tornar SMART hoje mesmo?